né? Aquilo que vem sendo alvo de bastante crítica na nossa direita, né? Ou à nossa direita, que parece muito mais preocupada na repercussão nas redes sociais das suas ações do que no resultado efetivo, político e concreto, né? Tradução das suas ações em resultados sociais factíveis, reais. O que é que disse o general Girão? Não temos mais pedidos de 48 horas para explicar ações do Executivo. Não existe mais interferência do Supremo em nomeações do presidente. Não há investigação de falas de ódio ou mentiras do chefe de Estado. Isso prova, aqui é a postagem do deputado, que até 2023 o ativismo político do Supremo era real. E aí ele finaliza com o harmonia, entre aspas, se referindo à ideia constitucional de que nós temos três poderes independentes e harmônicos entre si. A postagem do general é absolutamente correta. Ele está certo. De fato, o general Girão aqui, quando diz isso, ele está reproduzindo fatos reais. Não tivemos mais esses prazos de 48 horas, que aliás é um negócio interessante, né? Houve uma deturpação muito grande. O Supremo dá 48 horas para Bolsonaro se explicar. Isso nunca foi efetivamente um pedido de explicação do Supremo. Isso é o rito do processo. Alguém entra com o processo, nesse processo há um pedido de liminar, e a lei impõe que antes de decidir sobre a liminar, se ouça a parte contrária. A parte contrária, no caso, era o governo. Então, antes de decidir se dava liminar ou não, saía a intimação natural em todo tipo de processo contra os órgãos públicos antes do deferimento da liminar, para que o indivíduo se manifeste, a representação judicial do Estado se manifeste, do governo se manifeste. Aí pode ser 48 horas, pode ser 5 dias, depende da natureza do processo. Mas é um rito processual. Mas isso ganhava a mídia, né? Alguém entrava com uma ação e aí vinha a intimação natural para a AGU, no caso, para a Advocacia Geral da União, e aí ia para a mídia. Supremo dá 48 horas para Bolsonaro explicar, não sei o quê. Não, não era isso. Mas tudo bem. Hoje nós não vemos isso mais acontecer. E aí, inclusive, não se vê interferência nas nomeações, nas investigações, perfeito. Agora, a grande questão que fica é a seguinte: quem está provocando isso na direita? Quem é o deputado de direita que está agindo como aquele senador, ou o senador da direita que está agindo como aquele senador que se arvorou à condição de Procurador-Geral da República e disse isso em áudio, né, que não esperava o Procurador-Geral da República, que ele mesmo fazia, e está lá provocando o Supremo Tribunal Federal, como ele fez durante todo o mandato de Bolsonaro? Nenhum. Quantas ações a direita brasileira, a representação política da direita brasileira já entrou no Supremo Tribunal Federal questionando os atos do governo federal? Quantos mandados de segurança, quantas ações diretas de inconstitucionalidade, quantas arguições de descumprimento de preceito fundamental, quantas ações foram propostas pelo governo, ou perdão, pela oposição, que hoje é a direita, contra o governo. Se não há provocação, se a direita não está provocando o Supremo Tribunal Federal da forma que a esquerda fazia, e especialmente aquele senador, durante todo o mandato do presidente anterior, é claro que não vai existir pedido de informação em 48 horas, que não vai se discutir discurso de ódio, que não vai se discutir nomeações, porque não há provocação. Porque não há provocação. Sabe quem continua provocando o Supremo Tribunal Federal? Para facilitar o governo, a própria esquerda, como fez no caso das estatais. Era inconveniente ao presidente da República atual, à esquerda, a manutenção da lei das estatais, porque proibia a nomeação de representantes políticos para os cargos de gestão nas empresas estatais, e o que fez a própria esquerda? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar
o trecho da lei das estatais que proibia a nomeação de diretores com vinculação partidária recente. E conseguiu, naquela liminar lá do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado Ricardo Lewandowski. A direita não está fazendo isso. A direita não está nem sequer buscando algo que seria fundamental agora, nesse momento, que era o questionamento dos atos de gestão do presidente da República atual, sob os exatos mesmos fundamentos que os atos do presidente anterior foram contestados. Na pior das hipóteses, se exporia um duplo padrão de decidir. Porque se agora as decisões não forem tomadas ou não fossem tomadas, se houvesse essa provocação, com o mesmo fundamento que se utilizou para as tomar e retirar os poderes do presidente anterior, ficaria escancarada uma adoção de duplo padrão nas decisões judiciais. Mas isso não está sendo feito. Isso não está sendo provocado. E se a direita não vai provocar, é claro que não vai ter resultado. Cadê as ações? Tirando a investigação lá dos inquéritos, o inquérito do fim do mundo e seus filhotes, pelo menos até agora, na teoria é assim que funciona, a Suprema Corte, né, o Poder Judiciário de um modo geral, ele age sob provocação. Tem lá aqueles inquéritos, repito, que foram instaurados de ofício, que eu tenho sérias críticas à legalidade daquilo, à constitucionalidade daquilo, mas no governo anterior, o que fomentava as ações contra o executivo eram os pedidos, as ações, as provocações formais da oposição. E agora a oposição não está fazendo nada. E se a oposição não está fazendo nada, de fato, embora aqui a postagem do deputado seja absolutamente correta, ela é a tradução de uma inação da atual oposição brasileira. A direita, que não, aparentemente, não sabe se articular, não sabe atuar em bloco. Aliás, a audiência, aquela sessão com a participação do ministro Flávio Dino, lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, deixou isso bastante claro, enquanto a esquerda sabe, ou deu ali um banho de atuação concatenada de um deputado complementando o outro, a direita estava ali perdida, cada um buscando o seu próprio discurso, voltado não a colocar o convidado ali, o ministro, em uma situação incômoda, mas buscando os likes, cada um em sua própria rede social. Cada um atrás do seu maior engajamento. E é isso que parece dominar na atual oposição brasileira, na direita brasileira. Então, esse lamento aqui, que é feito pelo general Girão, tratando aqui como ativismo político, ele, embora seja absolutamente verdadeiro, ele não pode ser comprovado. Por que não pode ser comprovado? Porque não houve provocação. A direita tem que aprender a agir como a esquerda agiu no governo anterior, até para expor um eventual duplo padrão nas decisões que são adotadas.